need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje, conforme eu tinha prometido, nós vamos falar sobre, na verdade é sobre o salgueiro, porque é sobre a aspirina, e a aspirina, a origem dela é no salgueiro. Bem, eu vou tentar contar a história do salgueiro de muito tempo atrás e mostrar para vocês como é que ela chegou até a aspirina. O médico grego Hipócrates, já no século V a.C., ele falava sobre um pó amargo extraído da casca do salgueiro, que também é conhecido como chorão, e que aliviava dores e aliviava a febre. Em textos antigos do Antigo Egito, da Suméria, da Síria, de todo o Oriente Médio, nós podemos encontrar textos sobre as propriedades terapêuticas do salgueiro. Inclusive também os índios nativos americanos, que já não é uma coisa tão longínqua, né? Eles usavam para combater a febre, para combater dores de cabeça, dores musculares, reumatismos e calafrios. Bem, em 1763, em Oxford, na Inglaterra, as propriedades da casca do salgueiro de reduzir a febre, elas foram descritas de forma científica. Foi feito um relato acadêmico e foram feitas pesquisas e foi descrita de forma científica as propriedades do salgueiro. Eu vou pedir a primeira imagem, que nós vamos ver o que é um salgueiro, para quem não sabe, né? O salgueiro, na verdade, ele é o nome popular da árvore Salix alba. É a primeira imagem, quando for possível, do salgueiro. E a Salix alba teve, em 1827, um de seus princípios ativos isolados, que é a salicilina. Da salicilina, se extrai o álcool salicílico, que ele pode ser oxidado, e daí veio o ácido salicílico. Tá? A primeira imagem que ainda não veio, para a gente ver como é que é o salgueiro. Isso, né? Esse é o salgueiro. Bom, em 1897, o laboratório farmacêutico alemão Bayer, ele conjugou quimicamente o ácido salicílico com acetato. Por que ele fez isso? Dessa junção é que surgiu o ácido acetil salicílico. O ácido salicílico, ele era extremamente tóxico. Eles tiraram a salicilina, só que no momento em que ela foi extraída da planta, ele se tornou tóxico. Isso gerava envenenamento, causava problemas sérios, dependendo da idade ou de a resistência da pessoa, né? O envenenamento era até bem rápido. Então, o que o Bayer fez para tentar eliminar esse problema? Ele queria industrializar o produto, mas ele não podia colocar um produto dizendo que, olha, esse produto mata, né? Ele queria só dizer que esse produto curava. Para diminuir esse potencial tóxico, ele juntou o ácido salicílico com o acetato. E isso diminuiu, fez com que ele ficasse menos tóxico. Quer dizer, essa junção com acetatos foi de onde surgiu o ácido acetil salicílico. Esse ácido acetil salicílico, ele foi o primeiro fármaco a ser sintetizado na história da farmácia. Ele foi o primeiro fármaco a ser usado sem ser recolhido simplesmente de forma natural da natureza.
essa foi a primeira criação da indústria farmacêutica. Eu queria a imagem 2 para a gente explicar melhor isso que eu acabei de falar, de como foi esse processo de transformação, né? Nós temos aí a árvore do salgueiro, a casca dela. Dessa árvore foi retirada a salicilina, né? Dali foi gerado o ácido salicílico, que continuava tóxico, e aí juntado com o acetato é que gerou o ácido acetil salicílico, que é, na verdade, a aspirina, né? Então, foi esse o processo que ocorreu. A origem do produto farmacêutico, como a maioria dos produtos farmacêuticos, sem levar em conta os sintéticos, que são totalmente artificiais, né? O processo é esse. Como o laboratório não tem como tirar a patente e ter lucro em cima de uma pesquisa, se o elemento a ser usado é uma planta, alguma coisa natural, ela simplesmente tira o princípio ativo, faz um processo de fabricação do produto, do remédio, né? E aí sim ela pode ter o ônus do lucro em cima desse processo todo, né? Esse também, a aspirina, foi o primeiro fármaco vendido em tabletes, pois em julho de 1899 a Bayer começou a comercializar, né, a aspirina. Vocês veem, de 1897 a 1899 foi um tempo em que a firma usou para conseguir transformar um produto que tinha uma cura natural num produto que tinha uma cura com um elemento fabricado em cima daquele produto natural, mas que poderia dar a ele os lucros que eles pretendiam. Então, em 1899, a Bayer começou a comercializar a aspirina, que é o ácido acetil salicílico, né? Por isso é que se diz que é o AAS, né? Obtendo sucesso imediato. Bom, Barry Sears, essa pessoa, esse médico, ele detém grande parte das patentes mundiais para administração de drogas intravenosas contra o câncer. Eu achei uma pessoa assim de uma certa dignidade, porque ele conta muito do processo dele em um dos livros dele, com bastante sinceridade, com bastante honestidade, né? Eu achei isso uma coisa muito legal. Ele afirma em um de seus livros que nos primeiros 70 anos após a introdução da aspirina pela empresa farmacêutica alemã Bayer, ninguém sabia como a aspirina realmente funcionava. Vocês vejam, durante 70 anos não se sabia realmente, né, o que estava se tomando, para quem tomava, no caso, né? A única coisa que se sabia é que realmente aliviava as dores e febres, mas as consequências, o que era aquilo e como ela funcionava, até para você poder saber quais as consequências que aquilo vai provocar, você tem que saber como é que a coisa funciona, e não se sabia. Até 1966, a New York Times Magazine chamava a aspirina de a droga milagrosa que ninguém entende. Apenas no final da década de 60, um farmacólogo inglês descobriu o que a aspirina fazia. Ele descobriu que a aspirina, rudimentarmente falando, né, de uma forma simplificada aqui, ela destruía totalmente uma certa enzima e, por isso, curava dores de cabeça e resolvia questões de febre. Mas isso foi só em 1966. Dos fármacos aprovados de 1981 a 2002, 60%, todos eles eram produtos que foram desenvolvidos a partir de produtos naturais, né? Ou seja, em vez de se usar o produto natural, se tirava o princípio ativo e se elaborava alguma coisa que pudesse se vender e a pessoa tomar.
esse processo de manufatura, esse processo de industrialização do produto, quando você tira o princípio ativo do meio em que ele coexiste, ou seja, você tem, no caso do salgueiro, você tem uma planta e ela tem vários princípios ativos. A salicilina é um deles, né? E eles descobriram que dentro do salgueiro era a salicilina que fazia esse efeito direto. A questão é que quando você tem um conjunto, você tem uma propriedade sinergética entre eles, em que um elimina um problema que o outro vai dar. Há um equilíbrio natural que está na natureza, né? A natureza, ela nos dá, como dizia o médico do outro vídeo que nós já passamos, a natureza, ela gera o problema e ela dá sempre um caminho de cura. Então, quando ela tem a erva já tem uma composição tal que um elemento equilibra o outro. Quando você retira um elemento desse conjunto, você vai ter um desequilíbrio que vai gerar uma série de problemas. No caso da salicilina, por exemplo, ela era tóxica, né? E muitos outros problemas, com licença. Basta você pegar na bula da aspirina e você vai ver lá os efeitos colaterais. Bom, um dos efeitos colaterais da aspirina, que eu acho assim muito importante, mas que infelizmente no Brasil não se tem muita atenção sobre isso, e eu tenho percebido no decorrer do meu exercício, da minha profissão, que poucas pessoas têm conhecimento disso, inclusive a nível de médicos, né? O estudo tem que ser uma coisa constante em qualquer área profissional, não só na medicina, mas em qualquer área e na medicina também, né? Então, um dos problemas piores que eu acho que a aspirina produz, quer dizer, na realidade, o ácido salicílico, acetilsalicílico, é a síndrome de Reye. A síndrome, ela é uma doença grave, de rápida progressão, ela depois que a pessoa tem é rápida, né? E normalmente o final é fatal, e é uma coisa rápida e fatal. Ela acomete especificamente o cérebro e o fígado, e ela ocorre principalmente nas crianças. As crianças têm um organismo mais frágil, na realidade, ela afeta qualquer idade, mas preferencialmente crianças e preferencialmente entre 6 meses e 15 anos, em função da pouca resistência ainda do organismo. Pouca resistência ao quê? Essa doença está relacionada aos salicilatos, ou seja, fármacos que têm como origem o ácido salicílico. Se esse fármaco for usado em conjunto com uma infecção viral, gripes e resfriados são infecções virais, né? Um resultado que muitas vezes acontece é essa síndrome. Ela tem se tornado, nos Estados Unidos, eu descobri que ela tem se tornado uma doença rara. Por quê? Por causa da redução progressiva desde a década de 80, de não se receitar aspirina ou medicamentos com o mesmo princípio ativo, que é o ácido acetilsalicílico, para febre em crianças. Então, muitas vezes, o que acontece? A criança tem uma febre, um resfriado, ou seja, ela tem alguma doença viral, né? Ela toma a aspirina e, em consequência disso, ela vai ter uma série de sintomas que, para a maioria das pessoas, inclusive médicos, passa despercebido como não sendo mais efeito da gripe ou do resfriado, e a criança morre. Na realidade, ela morreu da síndrome de Reye, né? A causa dessa síndrome, ela não é conhecida, e os estudos que foram feitos até hoje mostram assim como única causa que eles conseguiram alcançar seria a correlação dessa doença com o uso da aspirina em doenças virais. Então, vocês veem, isso é o que eu já falei aqui num programa,
isso se chama iatrogenia. Esse tipo de doença, que é uma doença que mais mata no mundo, né? É uma doença que você adquire, a pessoa não morre por causa da doença que ela teve, mas em função de uma medicação que ela tomou. Já foram feitas pesquisas e a verdade é, apesar de não ser divulgada, que essa é a doença que mais mata no mundo. É iatrogenia, ou seja, você morre em função de um remédio que você tomou, um ou vários, né? Aí, vários funcionando negativamente juntos sempre dão uma consequência mais rápida. Eu vou falar aqui para as pessoas saberem, porque a gente fala na aspirina e a maioria dos trabalhos a gente lê sempre aspirina, né? Mas, na realidade, nós estamos falando do princípio ativo, que é o ácido acetil salicílico, e a aspirina é ácido acetil salicílico. Mas existem outros medicamentos que contêm esse princípio ativo, e eu vou citar aqui, seria o AAS, a aspirina mesmo, né? O aspizin, a cibalena, a coristina, o Engov, o Melhoral e o Sonrisal. O Sonrisal, ele não é apenas um antiácido, ele leva ácido acetil salicílico também. Quem tiver necessidade de tomar um antiácido, pode procurar um que não leve esse princípio ativo. Existe no mercado, né? Pode procurar um que não leve. O ideal seria não tomar medicamento nenhum, fazer a coisa de forma natural, mas se sentir necessidade disso, existe alguns que não levam isso. Uma outra coisa, teria a imagem 4 aí, né, o salgueiro, ele é usado na terapia floral. Nos florais de Bach, ele é o willow. E ele foi classificado pelo Dr. Eduard Bach como sendo uma das essências para o desalento ou desespero, né? O Dr. Eduard divide as essências em 7 grupos. Esse grupo da essência desalento a desespero, o willow faz parte. E ele é usado para ressentimento e amargura não expressos. A pessoa que tem a tendência do pobre de mim, eu sou vítima do destino. Quem tem essa tendência, normalmente, esse seria um floral indicado para isso. Eu vou ler para vocês, textualmente, o Dr. Bach, ele não nos deixou muitos escritos dos escritos que ele tinha, ele queimou, nos deixou apenas 2 livrinhos fininhos, um falando sobre como funciona o processo da doença, o que é a doença, a origem dela, né? É um texto maravilhoso. E um outro, ele fala de cada um dos seus 38 florais e qual seria o uso deles. São textos muito sucintos, tanto um quanto o outro, são textos sucintos, extremamente objetivos e de uma profundidade muito grande mesmo. Eles sintetizam muito bem, né? E esse livrinho, quem tiver interesse, ele foi editado, os 2 livrinhos foram editados juntos pela editora Pensamento, um livro do Dr. Eduard Bach mesmo, dele mesmo, não é alguém falando sobre ele, é dele, né? E foi o único material que ele nos legou e era o que ele achava que era necessário ficar para a posteridade. Muita coisa se tem de voz dele por causa das palestras que ele dava que ele deu em várias universidades. Mas escrito por ele só temos isso. E o texto que ele fala a respeito do willow é o seguinte: para os que sofreram uma adversidade ou uma desgraça e que acham muito difícil aceitá-la sem lamentações ou ressentimentos. Essas pessoas julgam a vida mais pelo sucesso que a vida traz. Parece-lhes, a essas pessoas, que elas não merecem um revés tão grande, que isso é injusto para com elas, fazendo com que essas pessoas, por causa disso, se tornem amargas. Elas frequentemente costumam perder o interesse pelas coisas da vida e mostram-se muito menos ativas nessas coisas que antes elas apreciavam, né? Então, elas, quando passam por um revés, elas se mostram menos interessadas e sem interesse pelas coisas que antes elas faziam
e adotam não uma postura de transcender o fato, mas uma postura de coitado de mim, eu não merecia isso, a culpa é da vida, eu não tive participação nenhuma disso. E quando eu falo em participação, quem viu meus outros programas sabe que essa participação não é uma participação física e ativa, é uma participação interna. Qual a responsabilidade que eu tenho internamente, o que é que eu desejei para mim, para aquilo me acontecer, né? É mais ou menos dessa forma. E isso é uma coisa que eu já tenho falado e vou falar sempre, porque isso é fundamental. É isso que, na realidade, comanda tudo, né? O quanto eu estou deixando de viver o meu agora e vivendo no meu passado e no meu presente e no meu futuro, ou seja, eu estou deixando de viver o meu presente, estou vivendo no meu passado e no meu futuro, e com isso eu estou atraindo para mim, né, uma série de acontecimentos. Na medida em que eu faço isso, eu também sou responsável por esses acontecimentos, né? Eu espero, com isso, eu ter mostrado para vocês como funciona esse processo. Eu já vi muitas vezes pessoas dizerem, já me disseram, e eu já ouvi em conversas várias pessoas falando, eu não acredito nessa coisa de chazinho, eu não acredito nisso de ervas. Então, eu espero ter mostrado para vocês que é desses chazinhos, é dessas plantas com que se faz os chazinhos, são dessas ervas que se tomam as essências, é disso que se faz a maioria dos remédios, né? Só que, em vez de ser um isso inteiro, pleno, né, a planta não está lá inteira, ela está partida, ela está mutilada. E isso é que acaba trazendo as consequências, né, dos remédios alopáticos, que os remédios alopáticos trazem. Por isso você pega numa bula de remédio, se você tiver o cuidado de ler essa bula, você vai ver lá as contraindicações, os efeitos colaterais. Isso por quê? Porque aquilo ali não é mais a planta in natura, né? Eu não estou dizendo que a planta in natura também não traga consequências, mas são consequências, por exemplo, se você tomar arsênico, você vai morrer envenenado, não se discute isso. Daí você teria que tomar dinamizado, de uma forma homeopática. E aí ela vai fazer efeitos maravilhosos. O mesmo efeito que ela produz no envenenamento, as contrações, todos esses processos que ela produz quando uma pessoa toma arsênico e morre envenenado, ela vai curar uma pessoa que tem esses sintomas, mas tomado de forma na homeopatia, ou seja, de forma dinamizada, né? Na forma dinamizada, a essência ali é praticamente mais nenhuma. A partir de uma certa dinamização que você encontra no remédio homeopático é água. Tudo que você tem ali que vai fazer a cura é a energia da planta. Por isso ela não tem mais o efeito físico de matar a pessoa envenenada, né? É isso que é a homeopatia, você dinamizar e absorver daquela planta apenas a sua energia. Os florais de Bach, da mesma forma, só que não, o método de fazer é diferente. Em vez de haver uma dinamização, em que você coloca a essência, é uma dinamização, você já procura buscar na planta apenas a energia dela. É assim que dessa forma são feitos os florais. Bom, então eu espero que vocês tenham compreendido um pouco como é o processo da indústria farmacêutica, o porquê eles precisam fazer esse desmembramento, porque senão eles não poderiam, ninguém pode dizer, olha, a patente da erva doce é minha, não existe isso, né? Você tem que tirar, pode até tirar um princípio ativo da erva doce e fazer algum remédio, mas você não pode dizer que a erva doce é uma propriedade sua. A erva doce é uma planta que é propriedade da humanidade inteira, né? E isso não gera lucros, né? Quem tiver interesse em saber mais como isso funciona, esse livro do Barry Sears, ele fala bem sobre isso, como funcionou, como foi o começo dele, quando ele não tinha patente nenhuma, e quando ele fez a primeira descoberta, que era realmente uma coisa natural, uma planta, não era exatamente uma planta, não me lembro exatamente como foi, mas era natural, e ele não podia, o laboratório não tinha como tirar a patente, então não fazia o remédio, né? E ele aí teve que fazer pesquisas e trabalhos, no começo até usando das próprias verbas, para poder chegar a alguma coisa que fosse possível ter uma patente em cima e haver uma fabricação do produto do remédio, né?
Então, eu espero que vocês tenham compreendido a origem das pesquisas científicas que se fazem, né? Qual a intenção verdadeira delas. E essas pesquisas, elas tiveram, na realidade, o começo delas foi em tempos muito remotos. Ou seja, alguém pegou o salgueiro porque sabia que lá atrás o Hipócrates já tinha usado com essa finalidade. Então, a busca ali não era para saber o que ela curava, o salgueiro, porque já sabia. Mas como é que eu posso ter uma renda, um lucro em cima disso? Essa é a verdade, né? E, inclusive, em cima de descobertas recentes. Por exemplo, a descoberta da quinina. Em 1633, se descobriu que a quinina curava a malária. Também, foi uma descoberta, assim, por acaso, de uma certa forma, e que em 1633 já se sabia, se descobriu isso, né? Depois teve várias descobertas do Dr. Hahnemann, que descobriu, que foi ele que criou a homeopatia. O Dr. Samuel Hahnemann, ele descobriu, por exemplo, o caso da beladona, que cura a escalatina, né? E ele pegava na própria planta e usava, dinamizando ela. Então, ela era uma planta tóxica, né? Ele fez várias descobertas com plantas tóxicas, mas ele dinamizava e aí a planta podia ser usada para curar aquela doença sem problemas. Então, eu espero que vocês tenham compreendido esse processo para não terem mais a ingenuidade de pensar, não, esse chazinho não vai funcionar, porque na realidade é daquele chazinho, de repente, que é feito vários remédios. A babosa, por exemplo, é um dos ingredientes do coquetel que se usa no HIV. Existem vários. Se você for procurar, se você for pesquisar isso, você vai ver que vários produtos que hoje, né, estão até sendo proibidos, na verdade, eles são a origem da cura. Eles são os meios que deveríamos trilhar para ter a cura, a verdadeira cura, sem ter efeitos colaterais como consequência quando se usa um processo alopático para efetuar essa cura. Eu espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar na nossa página do Facebook, vocês podem perguntar e vocês podem também ligar para cá, deixar perguntas, né? Quem tiver mais facilidade através do telefone. Eu espero que isso tenha clareado, aberto um pouco os horizontes. Nós, no programa passado, nós contamos uma historinha do Richard Bach, tirado do livro dele, Ilusões, da aldeia no fundo do rio. E hoje eu queria contar uma parábola, não é verdade, né? E essa eu tirei da Bíblia. E eu queria mostrar que nós vamos chegar ao mesmo final. A questão é que, como a maioria das parábolas na Bíblia, ela depende de uma interpretação. Então, eu gostaria de tentar abrir os horizontes para que vocês, para quem não conseguiu perceber ainda, possa perceber, né? Ou às vezes, muitas vezes a gente lê coisas na Bíblia, não consegue entender e deixa para lá. E não é bem por aí. Ali, a Bíblia, eu acho que é um dos livros mais fundamentais que existem. É um livro em que, no decorrer da minha vida, eu comecei a perceber que nada do que está escrito lá é fantasia ou ilusão. Tudo é do jeito que está lá. É uma questão de saber interpretar. Esse é o problema. É uma linguagem que ela pode ser interpretada no decorrer dos tempos e ela se adapta também ao conhecimento que nós temos. Ou seja, uma pessoa que tenha menos conhecimento, de repente, vai fazer uma interpretação, outra vai fazer uma outra interpretação, mas à medida em que ela se debruça para tentar realmente entender o que está lá, e não, ela cria um hábito em aceitar tudo que lhe foi dito ou simplesmente aceitar o que está ali sem pensar a respeito. Porque na medida em que você pensa novas verdades, você consegue perceber ali dentro novas verdades. Essa é realmente o que acontece.
principalmente sobre aquelas verdades que a gente não consegue entender muito bem o que está querendo ser dito. Então, a questão não é lá que não está escrito direito, somos nós que não soubemos interpretar. E para isso, quanto mais original a tradução for, melhor. Porque na medida em que você usa uma Bíblia, em que já houve uma interpretação, o que vai acontecer? Você não está mais tendo essa possibilidade, você já está pegando alguma coisa interpretada e pronta. Então, a finalidade ali, ela é um livro de crescimento, em que você tem que aprender. E para você aprender, você tem que ter dúvidas, você tem que se questionar e você tem que pensar a respeito, né? Então, a nossa parábola, ela tem 2 lugares na Bíblia, em Mateus 25 e em Lucas 19. Ela é uma parábola que Jesus Cristo contou quando estava perto de Jerusalém. E ele disse, certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e depois voltar. E chamando os seus servos, eu vou precisar da imagem 1 das parábolas de talento, que é a 5, que eu vou mostrar o que é talento, que eu vou falar no talento. É a imagem 5. Não, estamos indo à frente. É a primeira. Isso aí é o que a gente vai chamar de talentos. Eram as moedas daquela época. Então, ele chamando seus servos, deu-lhes talentos, deu-lhes moedas, deu-lhes isso aí. E disse-lhes, negociai até que eu venha. E deu, aí vem a imagem 6, que é a imagem, isso. E deu talentos a cada um. A um deu 5 talentos. A outro deu 2. E ao outro deu 1 talento. A cada um deles, segundo a sua capacidade. E ausentou-se, foi em busca, seguiu na sua missão. Tendo ele partido, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles, e outros 5 talentos. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos, também negociou com eles, e ganhou outros 2 talentos. Mas o que recebeu 1 talento, aí vem a imagem 7, que é a imagem. O que recebeu 1 talento foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Vou lembrar aqui que no começo da historinha eu falei assim, vou destacar, não destaquei na hora, que ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Tá? Bom, esse terceiro, então, ele enterrou os talentos. Algum tempo depois, veio o senhor daqueles servos e foi fazer a conta com eles. Né? É a imagem 8. Então, se aproximou o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, me entregaste 5 talentos, e eis aqui outros 5 que eu ganhei com eles. O Senhor disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre muito te colocarei. Veio então o que tinha recebido 2 talentos. E ele disse ao Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles eu ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe então o Senhor, bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, e sobre muito te colocarei. Mas, chegando o que recebera 1 talento, ele disse, Senhor, tive medo de ti, que és um homem rigoroso, e que colhes onde não semeaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui o tens de volta
aqui tens de volta o que é teu. Respondendo então, o Senhor lhe disse: mau e negligente servo, pela tua boca te julgarei. Não sabias que sou rigoroso e colho onde não semeei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia os meus talentos com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Pois eu vos digo que a quem muito tiver, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Na verdade, é uma frase dura e que, à primeira vista, assim, é difícil de se compreender. A quem muito tiver, mais será dado e terá em abundância. Mas a quem não tiver, até o pouco que tem lhe será tirado. Isso até meio que, de uma certa forma, contradiz o que o discurso comum de todas as pessoas hoje em dia. E num outro programa eu vou falar, quem quiser já ler, antes, em Mateus, antes disso, tem a história das 10 virgens, e ler ali seria muito bom, e se pensar que quando se fala tanto em caridade, em se dar, ali há um questionamento muito bom também. É um conselho para quem quiser ler, quem for na Bíblia lá ler essa história, pode ler também a história das 10 virgens e pensar um pouquinho a respeito. Voltando aqui a nossos talentos, nós vamos lembrar agora um pouco da nossa história anterior, né? Aquele nosso Messias da nossa história, da semana passada, que ousou viver. Ele, na verdade, relembrando, ele não sabia o que o esperava, mas ousou ser livre. Ele ousou viver em plenitude, longe das amarras que ele mesmo se impunha. E apesar de ter se machucado no início, ele descobriu que a confiança e a persistência por uma vida plena compensa. Vamos tentar, então, usar essa história para compreender a nossa história de hoje. Ao que ele se refere a quem muito tem, mais será dado e terá em abundância, né? E a quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Será que não estamos nos referindo à vida, a ousar viver? E aí vocês vão reparar que a gente às vezes até percebe uma pessoa, às vezes, em que muita coisa ruim acontece e parece que acontece cada vez mais coisas ruins para aquela pessoa do que para uma outra, para quem acontece só coisas boas. Né? O que será isso? Né? Será que será que é uma coisa que está fora daquela pessoa, ou será, como nós estamos vendo aqui, que está dentro daquela pessoa? Falta, eu diria, ganas de vida, ganas de ousar viver. Muitas vezes a pessoa quer viver usufruindo de coisas. O Roberto Coger, o outro, falou aí que muitas vezes as pessoas caem, falou no programa dele aqui interior, o meu, que às vezes as pessoas caem em certos trotes, em certas coisas, porque ela quer levar vantagem, ela não consegue perceber. Né? Então, quando a gente quer levar vantagem da vida, a vida não foi feita para se levar vantagem dela. Né? A vida foi feita para a gente viver. E quando você vive, você não leva vantagem. A vantagem, o lucro é viver. E aí, aquele que vive em plenitude, aquele que ousa viver, né? Ele é aquele que mais tem. E a quem mais tem, mais será dado e viverá em abundância. Aquele que não usa a sua vida para viver, mas usa para desejar o que o outro tem,
ou para simplesmente tirar vantagem de alguma coisa, em que aquele que não olha a vida como simplesmente uma graça, um dom divino que nós recebemos e pelo qual nós temos que agradecer todos os dias. Isso é fundamental, porque foi uma coisa que nos foi dada gratuitamente. Se nós não tivermos essa compreensão, né, e se nós não ousarmos viver, né, com a consciência disso, com a vida em plenitude, né, agradecendo, e só você viver já é uma forma de agradecer. Né? Isso aí eu acho que é fácil compreender. Quando você vive realmente, você já está agradecendo pelo dom que Deus te deu. Quando você não vive, quando você tenta usurpar em cima da vida, quando você tenta usurpar em cima do outro, você já de uma certa forma está sendo ingrato com a vida que Deus te deu. Você está desprezando um dom que você recebeu gratuitamente e que você está simplesmente desprezando ele. Né? Então, quando você faz isso, né, quando você tem pouca ganas de vida, pouco gratidão pela vida que você tem, aí aquele que tem pouco, até o pouco que tem, lhe será tirado. Né? Então, eu acho que quando a gente consegue abrir essa nova cortina, o conhecimento dessa parábola fica muito claro, fica muito bonito. Né? E está escrito aí. Depende de nós, depende da nossa postura interna. Quando alguém nos faz alguma coisa, essa é uma questão para quem nos faz. Para nós temos que ser gratos pela vida e ultrapassar. Porque lembra que no começo da palavra, Deus deu a cada um, quer dizer, no caso, o amo deu a cada um segundo a sua capacidade. Isso também é fundamental nessa parábola. Ou seja, Deus não nos dá provações que nós não possamos superar. E a cada vez que Ele nos dá uma provação, isso é sinal de que aquilo ali é uma forma de nós crescermos e aprendermos. E se nós soubermos viver em plenitude, né, nós vamos ganhar mais talentos, ou seja, nós vamos melhorar muito mais, ficarmos melhor do que éramos antes. Aquilo vai funcionar como um aprendizado e um consequente crescimento. Aquela provação vai ter um lucro benéfico, nós vamos ganhar mais talentos e vamos viver em abundância. Mas se nós pegamos naquela provação e fazemos, o que a gente já falou na primeira parte do programa, a respeito do Willo, aquela pessoa que é a pobre coitada, coitado de mim, todo mundo é culpada, eu não tenho culpa nenhuma. Né? Essa pessoa é a que tem pouco. E que a que tem pouco, até o pouco que tem, lhe será tirado. Eu acho que é importante a gente ter essa clareza e começar, eu costumo dizer isso já há muito tempo que eu faço isso, eu sempre que vi alguma coisa, até nas outras pessoas, eu costumo enfiar carapuça em mim, dizer, será que eu não estou fazendo igual? Né? Isso é uma coisa que eu sempre fiz. Como eu sempre fui uma pessoa que desde pequenininha sempre tive muito amor pelo porquê, eu perguntava porquê de tudo, a minha avó já dizia que ninguém aguenta com essa menina porque tudo com ela é porquê, não se pode falar nada, ela quer saber o porquê. E talvez por isso eu sempre tive isso. Então, a gente perguntar o porquê e enfiar a carapuça na gente. Será que eu estou... Enfiar a carapuça não quer dizer eu estou fazendo isso. A questão é, será que eu estou? Aí vem aquele ditado do Bill Gates, nós não precisamos aprender sempre com os nossos próprios erros. Podemos também, né, e ele preferia isso, aprender com os erros dos outros. E essa é uma forma. Quando você se pergunta, será que eu estou fazendo isso? Você pode, de repente, ali ter um crescimento, você pode ter um aprendizado, sem ter que passar pela provação. Isso é perfeitamente viável. Né? A gente só recebe as provações porque está precisando. Na medida em que você aprende, você não tem mais necessidade daquela provação. Você já aprendeu, aquilo não se torna mais necessário. Né? Então, é bom a gente ter essa consciência e botar isso em prática. E fundamental, no meio disso tudo que eu falei, o que se resume é ousemos soltar as nossas próprias amarras. Isso que eu estou falando é isso. Nós ousarmos soltar as nossas próprias amarras, porque quem se prende somos nós mesmos.
né? Por mais que nós tenhamos outras pessoas nos prendendo, nós estamos permitindo, nós estamos dando autorização. Isso depende de nós. Eu posso não dar. Eu posso aprender, por exemplo, em alguns casos, a dizer não. Né? Existem muitos aprendizados que eu posso fazer. Por isso eu estou viva. Né? Se eu já tivesse iluminada, não precisava estar aqui. Então, se eu estou, o eu estar viva significa que eu estou aprendendo todos os dias, a todos os minutos. Né? Então, ousemos soltar nossas próprias amarras para podermos viver em plenitude. E olhemos a história da semana passada, inclusive, com novos olhos, percebendo também que ela nos mostra que a quem muito tiver, muito será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Eu espero que isso tenha aberto novos horizontes e tenha sido bom, que vocês tenham gostado. E eu vou reforçar aqui uma coisa que eu acho importante nisso, que esse processo todo, né, no programa passado eu não falei nisso, mas nesse eu vou voltar a frisar, que esse processo todo, isso tudo, né, que acontece, no nosso corpo, ele acontece numa espécie de interseção, ou seja, nós falamos um pouco sobre a questão física no começo do programa, falamos na árvore Willow, falamos na questão interna agora. Então, nós somos uma união de 3 fatores, basicamente. Né? Nós temos um corpo, né, com que nós temos que lidar, nós temos uma mente e nós temos um espírito. Então, é na medida em que nós conseguimos integrar essas coisas, né, que nós conseguimos caminhar num processo evolutivo. Isso aí, na realidade, é um processo de convívio comigo mesma, nós acabamos de falar na nossa historinha, com o meu corpo, nós falamos no começo do programa, essa questão, com uma questão física, alguma coisa para ser tomada, que vai ser uma muleta, como eu costumo falar, né? Para ajudar no nosso até processo interno, e com os outros. E esse segundo item, essa historinha que eu falei, quando eu falei sobre ela no final, ficou claro que tem a ver com os outros, porque é exatamente na minha interseção com o outro que eu vou afetar ou não essa minha interseção comigo mesma. Né? Então, eu estou só esmiuçando e clareando mais para se ter uma visão geral do conjunto, de como é que isso funciona. Que isso tudo que a gente falou, né, tem a ver da minha relação com o meu corpo, da minha relação comigo mesma, de como eu vejo a questão, né, que eu não sou, ninguém não se deve nunca ter pena de ninguém, porque ninguém é coitado, ninguém é pobre coitado. Todo mundo tem possibilidade, todos recebemos os mesmos dons divinos, todos estamos vivos da mesma forma, nascemos da mesma forma e vamos morrer da mesma forma. Não importa as capacidades da pessoa, não importa o dinheiro que a pessoa tenha, ela nasceu e vai morrer exatamente da mesma forma. E a outra questão nós termos consciência clara, né? Temos em mente de que essa relação comigo mesma, de uma certa forma, está relacionada na minha relação com o outro. Eu, num programa, vou falar sobre o Sutra do Coração. É um dos textos que melhor fala dessa relação minha com o outro, em que vai abordar a questão da solidão. O Roberto Costa hoje falou em solidão no programa dele, e isso me lembrou um texto maravilhoso para isso, para nós percebermos o que é solidão. Solidão não é estar só. Você pode estar no meio de muita gente e estar só. Né? Então, acho que é uma coisa que a gente tinha que trabalhar, e num programa à frente eu vou trabalhar sobre isso. Mas o que eu destaquei isso no final é se ter a consciência, se ter a percepção, se ter claro na nossa mente, né, que
existe essa interação desses 3 itens e que nós temos que aprender a lidar com eles, né? E muitas vezes o problema comigo mesma se gera em função de um problema que eu tenho com o outro. Foi o que eu falei, né, sobre isso. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, repetindo que qualquer coisa vocês podem entrar em contato. Muito obrigada, né? É sempre muito bom estar aqui com vocês. E por hoje nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Nós contamos com vocês e os nossos horários são... nós temos o nosso programa ao vivo, às sextas-feiras, às 13 horas. Logo após o programa Cidade e Comunidade, do Roberto Costa. Nossas reprises são segundas-feiras, às 3 horas da tarde, 15 horas. Quartas-feiras, às 5 horas da tarde, às 17 horas. Perguntas podem ser feitas através do e-mail sintonizandosaude@hotmail.com.br ou através do Facebook. Vocês entram no Facebook, procuram lá Sintonizando Saúde e vocês podem, se curtirem nossa página, vão estar sempre atualizados sempre que colocarmos alguma coisa nela. Se quiserem também pode visitar a minha página pessoal, que é Filósofa e Terapeuta Ayurveda. Vocês na própria página do Sintonizando Saúde, tem várias postagens que eu passo da Filósofa e Terapeuta Ayurveda. Vocês podem encontrar lá, coloco coisas diferentes também, e vocês também podem curtir, se quiserem. E vocês, nessa página, na nossa página Sintonizando Saúde, vocês também podem ter acesso à nossa programação. Eu coloco os nossos programas no YouTube e, através da página, vocês podem ter um ícone direto para o YouTube para vocês assistirem nossos programas. Quer dizer, aí vocês podem assistir o horário que for mais conveniente para vocês, não precisam depender da reprise dele. As dúvidas também podem ser tiradas através do telefone 22429991. Vocês podem ligar para esse telefone aqui na emissora. O programa pode ser visto através da TV Vila Imperial, que é o canal 19, ou através do site da emissora, que é o www.tvvilaimperial.com.br. E vocês podem também, através, se vocês tiverem um dispositivo móvel, acessar o site da emissora e assistir ele em qualquer lugar, o programa ou outros programas aqui da TV Vila Imperial, vocês podem assistir através do seu dispositivo móvel. Vocês também podem, uma outra possibilidade é vocês entrarem no Facebook, ir na página da TV Vila Imperial e, através dela, vocês também podem assistir o nosso programa, né? Vocês têm essa possibilidade também. Bem, muito obrigada. Já disse, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Até o nosso próximo programa. Paz, saúde, alegria e bem para todos. Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. But baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Too low. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free. I told you you can always